Olá, sejam bem-vindos, meus pequenos do sexto ano. Já faz muito tempo que a gente não tem uma aula, né? Muito tempo. E já estava mais que na hora da gente começar de novo a aprender um pouquinho de geografia, não é? Então, bom, a gente está de volta, mas dessa vez a gente não está de volta presencialmente, né? A gente vai estar se encontrando pela internet, né? Bom, qual vai ser a forma que a gente vai trabalhar? Esse primeiro momento aqui é mais para a gente conhecer, aprender como é que se trabalha, né, aqui pela internet. Primeira coisa já aconteceu foi vocês serem adicionados no grupo de WhatsApp da turma de vocês. Após serem adicionados na turma de WhatsApp, no dia que for a nossa aula, no dia e no horário que a gente tem aula, vocês vão entrar naquele horário que seria a nossa aula, o horário que você estaria tendo aula comigo lá na escola. Você vai entrar aí na sua casa no WhatsApp e vai ver quais as instruções que eu passei para vocês. Bom, a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é criar uma conta no Google. Já ouviram falar disso? Bom, se vocês não têm ainda, criem uma conta lá, certo? Por que é importante essa conta? Porque a gente vai usar um aplicativo chamado Google Classroom. Esse aplicativo, o Google Classroom, que eu já deixei para vocês lá no grupo do WhatsApp como fazer para baixar. Nesse aplicativo, vocês irão entrar e vão encontrar lá a sala de aula de vocês, certo? Nessa sala de aula de vocês, vocês vão ter atividades para serem feitas, certo? Então, todas as atividades que vocês vão fazer será através desse Google Classroom, certo? Eu sei que é um pouco difícil às vezes, né, a gente se adaptar a uma coisa nova, mas a gente vai conseguir, certo? Então, primeira coisa que vocês vão fazer é criar uma conta no Google, certo? Após criar uma conta no Google fica mais fácil. Caso vocês não saibam, não consigam, peçam ajuda a alguém mais velho, certo? Para que você possa conseguir ter sua conta, ok? Feito isso, você vai entrar na nossa sala, na sala da sua turma, e você vai ver que vai ter algumas instruções lá no Google Classroom. Né? Vai ter algumas instruções, vai ter alguns links para você clicar, né? Esses links são para lhe ajudar, né? Ajudar você a estudar o assunto que eu estou dando aqui, assim como vai ter o link lá para vocês clicarem para fazer a atividade de vocês, ok? Bom, hoje, né, essa semana é a primeira semana da gente, então eu não vou passar um assunto novo. Eu quero primeiro que vocês consigam se apropriar dessa tecnologia, consigam se inscrever no Google, tudinho direitinho, consigam ter acesso ao Google Classroom. Depois disso, a gente vai ter as nossas primeiras aulas com assunto novo. Hoje eu vou relembrar, né, fazer uma pequena revisão de um assunto que eu já trabalhei com vocês. Vocês têm esse assunto resumidinho aí no caderno, eu passei no quadro, vocês escreveram, copiaram. Eu expliquei esse assunto na sala de aula. Como faz tempo, né, eu acredito que vocês não lembram mais. Então a gente vai dar uma pequena lembrada nesse assunto, certo? Para que vocês façam a atividade. O assunto que a gente vai ter na aula de hoje é o assunto de paisagem. Pois é, a gente viu esse assunto. Em paisagem, não é, primeira coisa que tem que descrever, o que é paisagem? Bom, resumindo, a paisagem é todo aquele espaço que a gente consegue ver. Se você for aí fora da sua casa nesse momento, olhar pela janela, o que você estiver vendo ao seu redor, aquilo é uma paisagem, certo? Existem dois tipos principais de paisagem, certo? São os principais. Uma é a paisagem natural e a outra a paisagem cultural, certo? Natural e cultural. Qual a diferença entre as duas? Bom, a paisagem natural é aquela onde predominam os elementos naturais,
O que são elementos naturais? Plantas, animais, não é? Relevo, rios. Isso são elementos naturais. E o que são elementos culturais? São elementos construídos pelo homem, ao contrário dos naturais. Os naturais não são construídos pelo homem. Os naturais são da natureza. Né? Então, os elementos que são da natureza são elementos naturais. Os elementos produzidos pelo homem, casa, rodovia, pista, praça, agricultura, uma plantação. Uma plantação é o quê? Natural ou cultural? Para saber o que se a plantação é um elemento natural ou é um elemento cultural, você pensa, quem foi que fez a plantação? Foi o homem. O homem foi lá, plantou a sementinha, nasceu a planta. Então, as plantações são elementos culturais, certo? E se uma paisagem tem elementos culturais, então essa paisagem é natural ou cultural? Cultural, não é? A paisagem natural é a que tem elementos naturais. A paisagem cultural é aquela em que predominam os elementos culturais. Deu para entender? Acho que agora vocês relembraram porque a gente trabalhou isso em sala de aula, certo? Tendo noção disso, eu peço que vocês agora vão lá no Google Classroom, vejam lá o link da atividade que eu postei para vocês e façam a atividade. Ok, gente? Obrigado e até a nossa próxima aula.